Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores aqui presentes. Cumprimento a governadora do Estado do Paraná, minha amiga e companheira de partido político também, Cida Borghetti. Desejo sucesso na sua caminhada nesse momento, para que possa continuar esse belo trabalho que você vem fazendo à frente do governo do Paraná e de um Estado que é o Estado da agricultura, da pecuária e do agronegócio. Também o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, o Jorge, o ex-ministro da Saúde, meu amigo também, Ricardo Barros, coordenador do Fórum da Agricultura da América do Sul, do Núcleo de Agronegócio da Gazeta do Povo, o Giovanni Ferreira, e também cumprimento a diretora-geral, a Ana Amélia. Assim, cumprimento todos os colaboradores desse grupo de comunicação. Também o cônsul de Israel, o Dori Orgen, diretor da OMC, Willy Alfaro, tive o prazer de conhecê-lo. Também quero cumprimentar o presidente do sistema OCEPAR, o José Roberto Ricken, que foi meu colega de faculdade. E, Ricken, em seu nome e o meu, quero cumprimentar os nossos colegas que estão aqui também nesse evento, colegas de faculdade, o Paulo Pinto, o Milton Satoshi e o Nelson Costa. Pelo menos foi os que eu os vi aqui. E já fazem mais de 30 anos que nós nos formamos, mas nós somos mais amigos hoje do que era no passado, graças ao WhatsApp, né? A gente conversa todos os dias. Também o superintendente federal da Agricultura no Estado do Paraná, o Cleverson Freitas, que é o nosso representante, o representante do Ministério da Agricultura aqui nesse Estado, e cabe a ele a responsabilidade de conduzir o dia a dia e interagir com todo esse segmento do agronegócio aqui no Paraná. Em seu nome, Cleverson, cumprimento todos os nossos servidores aqui presentes também. Também o chefe de gabinete, o Coraci Castilho, que me acompanha, o chefe do IBGE no Estado do Paraná, o Silval Santos. Cumprimento também todo o corpo diplomático, delegações internacionais, palestrantes, representantes do agronegócio, produtores rurais, enfim, todos que aqui vieram para poder dizer o que acham da agricultura, o que pensam da agricultura e qual o caminho que nós vamos seguir para a agricultura e o agronegócio no Brasil nos próximos anos. Eu fui convidado aqui vários anos, já acho que uns 4 anos, ou talvez até 5 anos, convidado para estar aqui nesse fórum, mas nunca pude estar aqui presente. E, nesse ano, eu tirei a capricho, como se fala, assim, olha, eu vou para o Paraná e vou participar desse evento, mas não é chegar e ir embora. Eu me programei efetivamente, vim ontem, ia a Telêmaco Borba, aí começou tudo errado ontem, não consegui descer lá porque estava chovendo. Depois de 2 meses sem chuva, estava chovendo ontem. Aí, a minha ideia era ficar hoje aqui, acompanhar as palestras, conversar, porque temos muitos amigos, eu morei aqui, eu sou paranaense, conheço quase todo mundo do setor, falei, olha, vamos passar um dia para poder conversar com todo esse pessoal. Aí também não deu certo, porque uma reunião do Mercosul, estamos fechando as negociações Mercosul e União Europeia, e nós, da agricultura, temos 2 pendências que estamos discutindo, a questão de vinhos e questão de lácteos. Então, reunião hoje à tarde e reunião amanhã com os argentinos para que a gente possa decidir. Então, infelizmente, eu não vou poder ficar aqui com vocês, mas estou muito feliz de passar por aqui, de poder dizer alguma coisa a todos os senhores e todas as senhoras. Não precisa dizer o quanto essa agricultura, essa pecuária brasileira cresceu nesses últimos anos. O Brasil, aos poucos, conquistou um espaço num ambiente em que havia necessidade cada vez mais de produção de alimentos. Então, nós fomos muito bem recebidos nesse mercado, mas nós estamos sofrendo agora as dores do crescimento. Crescemos muito, crescemos a ponto de incomodar, a ponto de ser olhado como grande competidor, como grande concorrente. E cada vez que você tem esse tipo de situação no mercado, e também, diga-se de passagem, um mercado abastecido. Essa história de dizer que faltam alimentos no mundo não é bem verdade. O que faltam
são recursos para algumas populações comprar alimentos, mas alimentos tem. Então, à medida em que o Brasil cresce e começa a incomodar, as exigências sobre nós, elas crescem e elas são cada vez mais constantes. Então, nós começamos a sofrer, há anos atrás, com questões ambientais, questões trabalhistas, fomos superando tudo isso, os desafios são colocados, e o Estado do Paraná é um exemplo disso, a governadora Cida colocou aqui, é vanguarda, é referência, e faz as coisas, e o Brasil faz as coisas, e nós não somos resistentes a ponto de ficar teimando a vida inteira. Não, nós temos um problema, e, se admitirmos que temos um problema, nós vamos buscar as soluções para esses problemas. Assim foi com questão ambiental, assim foi com questão trabalhista, trabalho infantil, trabalho escravo. Os governos, a sociedade, os produtores se unem e fazem o enfrentamento para resolver os problemas e, novamente, ganhar escala e ganhar o seu lugar no mundo dos negócios. E assim temos feito, assim temos trabalhado, e assim temos conquistado vários outros pontos de mercados no mundo inteiro. E todos nós sabemos que os produtores rurais e as cooperativas, principalmente aqui no Paraná, são muito eficientes nisso. Não é problema crescer. Tenho certeza aqui que cada uma das cooperativas, produtores que estão aqui, cerealistas, sabem como fazer para crescer. Se tivermos que dobrar a nossa produção de alimentos no Brasil ou no Estado do Paraná, nós sabemos como fazer, temos conhecimento técnico para fazer, temos espaço para fazer, e temos o que é a coisa mais importante na agricultura no mundo, é gente para trabalhar na agricultura, coisa que muitos países têm potencial, têm conhecimento, mas não tem gente. O Brasil tem isso, o Estado do Paraná tem isso. Então, nessa direção é que nós estamos trabalhando. Mas eu queria chamar aqui a atenção, então, para um ponto que se avizinha e que é, para mim, na minha avaliação, a nova fronteira a ser barrada na questão, ou ser vencida na questão de produção de alimentos. E aqui cabe muito essa reflexão para o Paraná e as cooperativas. O governo, o Ministério da Agricultura, os seus agentes de fiscalização, os auditores, eles têm uma obrigação de cuidar, de observar e de fazer com que os processos sejam levados a sério e a cabo para que toda aquela negociação que nós fizemos com os países para entregar carne suína, bovina ou aves, ela seja cumprida. Ninguém vende absolutamente nada fora se você não tem uma relação do que você tem que seguir nesta negociação, a cada embarque, a cada lote que deve ser seguida para você cumprir com aquilo que você vendeu e aquilo que o mercado comprou. Então, cabe ao Ministério da Agricultura fiscalizar, mas cabe às empresas a responsabilidade de fazer a coisa certa. E quando você tem algum, ou alguns, ou alguém no meio do processo que ainda não entendeu que todos nós somos responsáveis para que um país tenha permanência no mercado, nós começamos a ter problema. E aí vem uma das coisas que eu já disse ao RIC, às cooperativas e outros, é de que eu, quando cheguei no Ministério da Agricultura, lá quase 2 anos e meio atrás, eu cheguei com a cabeça muito privada, de dizer o seguinte: temos que tirar o Ministério da Agricultura da fiscalização, só auditando, e as empresas devem ter a responsabilidade de conduzir isso no dia a dia. Infelizmente, nós ainda não estamos preparados para isso. Não estamos preparados para isso. Então, ainda há a necessidade da presença do Estado forte, até que nós, como empresários do setor de alimentos, passamos a ter o entendimento de que a responsabilidade de cada uma das empresas é a responsabilidade de um todo. Cito agora exemplo do que nós estamos sofrendo aqui no Estado do Paraná, no Brasil como um todo, na questão dos suínos, né, o mercado que a gente perdeu para a Rússia. Perdemos por quê? Perdemos porque o Brasil, ou o Ministério da Agricultura, não cumpriu com alguma cláusula? Não, não é isso. Um acordo privado com a Rússia, que não aceita a presença de ractopamina, e diz,
aliás, fizeram um acordo privado, que a iniciativa privada deve conduzir, mas alguns no meio não entenderam assim. E nós perdemos esse mercado. Quer dizer, então, é o governo responsável, são os fiscais do Ministério da Agricultura? Não. É individualmente cada um de nós. Então, para mim, o grande desafio que nós temos daqui para frente na produção, principalmente de carnes, grãos não incomoda muito, mas carnes, seus derivados, vem muito nessa direção da responsabilidade de cada um de nós que está no processo, de entender que o mundo mudou, o Brasil mudou, que o tempo do jeitinho não existe mais. E, se alguém quiser fazer, nós mesmos produtores, nós mesmos cooperativas, temos que tentar alijar do processo esses que estão aí. E isso, mais uma vez, é uma conversa que eu tenho tido muito frequente com o Ricken, e ele tem esse entendimento também. Eu acho que no Paraná vocês já estão trabalhando num programa para que isso possa se tornar mais efetivo. Então, eu queria aproveitar esse espaço aqui nesse fórum para deixar esse recado. O Brasil cumpre com as regras, trabalha na abertura de mercados, tem legislação para isso, mas a manutenção dos mercados não é só de responsabilidade do Ministério da Agricultura. E eu tenho muito medo, eu digo sempre aos fiscais o seguinte: olha, nós do Ministério da Agricultura, os fiscais, vocês, se vocês sentarem, é capaz de uma grande parte dos que trabalham na área deitarem. E isso é péssimo, né? Então, a gente tem que inverter esse papel. Nós temos que ter essa responsabilidade de levar à frente. E uma palavra só aqui na questão da tecnologia também, de que diz respeito mais a esse fórum hoje aqui. Nós, produtores rurais, temos pago, ultimamente, por equipamentos, por softwares, por grandes colheitadeiras, tratores, que vêm com tecnologia embarcada, que pagamos para isso e que, infelizmente, nós não conseguimos extrair todos esses benefícios que nós estamos comprando. E tem sido assim, com o que vem embarcado, tem sido assim, com os centenas de milhares de jovens que estão criando aplicativos para usar na agricultura e que ajudam a agricultura, que vamos atrás de redução de custos, vamos atrás de aumento de produtividade, mas nós não conseguimos ler tudo isso ainda, não temos capacidade de extrair de uma máquina que tem grandes informações a nos dar, e nós não conseguimos ainda utilizar dessas informações. Então, acho que, na reflexão de hoje, aqui nesse fórum, nesses quase um dia e meio que vocês vão discutir, deve ser colocado também como nós vamos fazer com que as propriedades agrícolas, aí quer seja pequena, média, grande, que possam absorver todo esse conhecimento e que ela se transforme efetivamente num ganho para a produção agrícola brasileira. Acho que essa é a grande reflexão que tem, junto com como é que as propriedades vão estar conectadas, se temos apps, temos programas, como é que a gente troca essas informações, como é que a gente sobe por satélites, a que custo que tem, ainda bastante caro. Então, num futuro muito próximo, a conectividade deve ser, talvez, a palavra-chave, talvez o que a gente tem que buscar daqui para frente, de fazer com que todas as informações geradas nas fazendas, nas propriedades rurais, possam estar disponíveis e ser entendida e ser captada por aqueles que usam desse processo. Então, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, lamentar de não poder ficar o dia inteiro com vocês, tenho certeza que seria um dia maravilhoso de poder encontrar e conversar com os amigos, com aqueles que a gente não vê, trocar ideias. Eu gosto muito de, num fórum como esse, sentar aqui, por exemplo, e abrir a perguntas, a opiniões, e ouvir, porque a gente está sempre bastante distante e precisa ouvir aqueles que estão no campo, aqueles que têm as suas necessidades. Muitas vezes, em conversas simples, você acaba buscando ou trazendo alguma mudança, alguma alteração que passa a ser extremamente importante para o agronegócio brasileiro. Então, eu quero cumprimentar a Gazeta do Povo, jornal que eu, ainda como estudante, já lia aqui, junto com a Tribuna, não sei se tem Tribuna ainda, não sei. Enfim, a gente lia muito esse jornal na época,
E quero, então, desejar a você, Ana Amélia, que comanda esse grupo, que tenham sucesso e que possam contar sempre com o governo brasileiro, possam contar com o Ministério da Agricultura e, principalmente, possam contar com o agronegócio do Estado do Paraná. Um abraço a todos, muito obrigado.